Olá pessoal, e aí, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo muito bacana, que é para ensinar a todos vocês a agirem corretamente com as minorias, principalmente com os LGBTs, já que eu também faço parte, né, gente? E eu vim trazer aqui um vídeo muito informativo, sabe, com muitas informações. São dados, tá, pessoal? Não tirei da minha cabeça, tem fonte, eu segui um PDF enorme, minha gente de Deus. Mas eu não fiz igual o PDF, né? Eu peguei as referências e eu criei o meu próprio roteiro, criei, né, a minha própria forma de contar todos os acontecimentos sem que ficasse muito estendido, sabe? Muito complicada a compreensão, porque até eu, gente, eu tava lendo, eu tô assim, ué, tá meio confuso, esse quebra-cabeça não encaixa. E não é que essas informações não eram verdadeiras, são verdadeiras, mas, gente, é muito complicado entender, porque tem umas palavras difíceis e eu fico, meu pai, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? É muito difícil a gente entender um vídeo que fala sobre as minorias, principalmente os LGBTs, e não explicam de uma forma clara. Gente, nós não é robô, nós não tem essa mente robotizada de internet que a gente bateu o olho e pim. Tem gente que não entende. Eu, por exemplo, abri e falei, ué, como assim? Eu não tô entendendo nada, então eu vou criar um diferente, né? Para que as pessoas possam compreender de uma forma mais clara. Assim como eu também não tô compreendendo, eu acho que as pessoas também não vão entender. Aí eu peguei e criei um roteiro legalzinho. Mas enfim, antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você vai estar recebendo. Então o que você tá esperando, sabe? Já vem aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho. E também não deixe de comentar aqui embaixo sugestões de vídeo, que eu sempre vou estar lendo seus comentários. Eu vou ver, gente, se for relevante, eu vou favoritar seu comentário, vou dar coraçãozinho. Mas se for desrespeitoso, igual muita gente tem sido babaca, eu simplesmente vou fingir que você nem falou nada, sabe? Ai, gente, já tô cheio demais de coisa pra fazer na minha cabeça, tá, gente? Eu trabalho também, estudo, tô cheio de coisa, então eu não vou ficar dando trela pra esse tipo de gente que não tem um pingo de noção, um pingo de senso e vem passar vergonha na internet, tá? Então é isso. Agora vamos começar o vídeo? Então, gente, o PDF que eu tirei todas as informações se chama Manual de Comunicação LGBTQIAPN+. Como ele é de algum tempo atrás, eu acho que ele tá meio desatualizado, mas eu fiz algumas modificações. A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Quem disse essa frase não sou eu, é Martin Luther King Jr. Agora eu vou dar pra vocês a introdução de como é que vai funcionar os nossos vídeos, de como vão ser a ordem dos vídeos. No primeiro tópico, que é esse, eu vou falar sobre sexualidade, gênero e sexo biológico. No segundo, eu vou falar sobre orientação sexual. No terceiro, identidade e expressão de gênero. Porque tem gente que acha que sexualidade e gênero é a mesma coisa e não é. Na quarta eu vou falar sobre discriminação, preconceito e estereótipos que criam sobre a gente. Quinto, conquistas e avanços para abordar a população LGBTQIAPN+, na mídia. No tópico 6, não erre termos e comportamentos a evitar com os LGBTs, que tem gente que é meio sem noção. 7. Substitua o preconceito por informação correta. 8. Sugestões de pauta do movimento LGBTQIAPN+. 9. São datas para se pautar. 10. São as bandeiras e símbolos. Então essa é a introdução de como vão funcionar os nossos vídeos, né? Então vamos começar com o primeiro, que a gente vai discutir vários tópicos legais. Para atender a tais objetivos, defender os direitos de minorias e combater a discriminação, é preciso informação, certo? Todo preconceito é assim porque as pessoas criam um conceito antes de conhecer, e a informação, a verdadeira informação sempre vai destruir esse preconceito. É a isso que este manual propõe. A intenção é dar subsídios aos profissionais da área da comunicação para que se tornem aliados na luta contra preconceitos que insistem em dar as caras. Como a gente vê na mídia hoje, muita gente já luta, né, a favor das minorias, a favor, né, gente, contra o racismo, contra o feminicídio. Eles lutam a favor dos LGBTs e isso é muito preciso, mas a gente não pode parar. Este manual se divide em duas partes. Na primeira, apresenta conceitos como sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero e preconceito para apoiar uma visão ampla sobre o tema. São informações que ajudam a embasar o debate sobre a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, intersexuais, assexuais, entre outros. São todos LGBTQIAPN+, a começar pela sigla. O símbolo mais diz respeito à inclusão de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero.
Outro item exposto na primeira parte do manual são as conquistas e os avanços já alcançados, apesar de ainda faltar muito para que a população LGBTQIAPN+, tenha seus direitos plenamente assegurados no Brasil. Muitos avanços foram registrados nos últimos anos, mas é preciso se atentar, gente, que nenhum direito é permanente, igual a Erika Hilton tá batendo muito... É a Erika Hilton, gente? Não, gente, a Rita Volcante, errei aqui. Igual a Rita Volcante tá batendo muito nessa tecla. Nenhum direito é permanente, não é porque a gente conquistou agora esse monte de direito, né, os LGBTs, a gente foi conquistando esse espaço e tem esse respeito, não é porque a gente conquistou que isso vai durar. Então é preciso a gente continuar falando, continuar lutando, porque se a gente parar, esses direitos vão ser tomados da gente. A extrema direita tá aí. Se a gente deixar, eles vão tirar tudo de novo da gente e vão começar a nos associar a doenças, a doentes mentais. A gente não pode deixar que isso aconteça. Entretanto, por ainda faltar muito, evidencia-se que o copo ainda está apenas meio cheio. Para ajudar a encher esse copo com direitos e cidadania, é preciso contar com todos e todas, comunicadores e jornalistas que têm o compromisso ético de denunciar a discriminação excludente dos direitos assegurados constitucionalmente a todos os cidadãos, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. O respeito tem que vir para todos. É aí que entra a segunda parte deste manual, trazendo visões e abordagens de pessoas LGBTQIAPN+, na mídia. São 4 capítulos dedicados a pensar o tema dentro da comunicação. Não erre. Termos e comportamentos a evitar. Os comunicadores são convidados a conhecer a expressão a serem evitadas na cobertura jornalística da população LGBTQIAPN+, como a noção do normal, e deve ser combatida por quem é comprometido com os direitos humanos. Já a informação correta não é mimimi, é dignidade humana. Busca apresentar a reflexão sobre termos que perpetuam estereótipos e preconceitos. Em tempos em que ser politicamente correto é fazer mimimi, o uso de informação precisa na cobertura jornalística é essencial para promover a dignidade humana. São palavras simples, mas que fazem toda a diferença para quem é constantemente marginalizado, como usar o artigo feminino para se referir a travesti e não chamar de opção a orientação sexual de quem é homo ou bissexual, assim como quem é heterossexual, porque não é opção, gente, ninguém opta, você simplesmente nasce e ponto. Infelizmente, a violência contra nós, pessoas LGBTQIAPN+, é uma realidade no Brasil. Segundo o dossiê divulgado no Observatório de Mortes e Violências contra LGBTs no país em 2022, 2 pessoas LGBTQIAPN+, morreram a cada 3 dias no Brasil. O dossiê identificou 35 diferentes causas de mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, em 2022 no Brasil. As 2 causas mais frequentes foram armas de fogo, com a morte de 74 pessoas, 27,11%, e esfaqueamento, com 48 mortes em 17,58%. Se essas informações por vezes não chegam até os jornais, como chegarão ao debate público? É urgente que esses temas sejam abordados pelos veículos de informação e comunicação, que hoje são importantes propulsores de mudanças na sociedade. Por fim, são elencadas as datas comemorativas da população LGBTQIAPN+, para pautar a cobertura em momentos simbólicos e com uma abordagem que amplie o olhar do leitor, espectador e ouvinte. Este manual aqui que a gente montou não se propõe a esgotar a discussão nem a oferta de pautas para cobertura jornalística, até porque a cada dia surgem novas formas e novos olhares para sexualidade e identidade, devendo ser diário o exercício da defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, cada vez mais atacadas por camadas reacionárias e fundamentalistas na sociedade que entendem os direitos como privilégios e a busca por igualdade como imposições de valores. Por isso é indispensável contar com todos os profissionais da comunicação para que atuem ativamente na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, não só para encher o copo, mas também para garantir que não se esvazie. Bom, agora que eu já dei essa leve introdução para vocês, essa breve apresentação, vamos para o primeiro tópico: sexualidade, gênero e sexo biológico. Qual a diferença? Sexualidade. A sexualidade é um termo abrangente que engloba inúmeros fatores e dificilmente se encaixa em uma definição única e absoluta. Teoricamente, a sexualidade, assim como a conhecimentos, inicia-se juntamente na puberdade ou adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade.
sexualidade. Entretanto, na prática, sabemos que não se configura exatamente dessa forma. O termo sexualidade nos remete a um universo onde tudo é relativo, pessoal e muitas vezes paradoxal. Pode-se dizer que é traço mais íntimo do ser humano e, como tal, se manifesta diferentemente em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as expectativas vivenciadas pelo mesmo. A sexualidade é uma condição humana que é construída durante toda a vida do indivíduo, iniciando ainda na infância. Ela é influenciada por diversos fatores como biológicos, psicológicos, sociais, políticos, culturais, históricos, econômicos e religiosos. Gênero. Gênero pode ser definido como aquilo que identifica e diferencia os homens e as mulheres, ou seja, o gênero masculino de gênero feminino. De acordo com a definição tradicional de gênero, este pode ser usado como sinônimo de sexo, referindo-se ao que é próprio de sexo masculino, assim como do sexo feminino. No entanto, a partir do ponto de vista das ciências sociais e da psicologia, principalmente o gênero é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões históricos e culturais atribuídos para os homens e as mulheres. Por ser um papel social, o gênero pode ser construído e desconstruído, ou seja, pode ser entendido como algo mutável e não limitado, como define as ciências biológicas. Gente, só lembrando, tá? Que a sexualidade já é da pessoa, entendeu? Ela já nasce com aquela sexualidade. Ela não tem essa opção de trocar de sexualidade, entendeu? Já o gênero, se ela nasce e não consegue se encaixar naquele gênero, ela tem a opção de trocar de gênero porque ela não se vê nele, ela não se sente bem naquele gênero. Já a sexualidade, não. Por isso existem muitos gays hoje em dia que vivem oprimidos porque eles não se encaixam no padrão heteronormativo, mas eles vivem querendo trocar de sexualidade, mas não dá, gente, não tem como. Se você é gay, você já nasce assim como se você é lésbica, se você é heterossexual, você não tem uma chavinha na cabeça que você vira e simplesmente muda de sexualidade. Agora imagina, se a gente tivesse essa chavinha que mudava, plim, pronto, tudo resolvido. Nós que somos LGBTs e somos constantemente agredidos verbalmente, fisicamente, muitas vezes mortos, você acha mesmo que a gente ia preferir viver com uma sexualidade que é extremamente atacada, porque as pessoas heterossexuais acham que só tem a sexualidade delas, que só existem a delas. Não tô dizendo que são todos heterossexuais, mas, gente, tem muita gente preconceituosa nesse mundo. Graças aos deuses, hoje em dia, muita gente tem a mente mais aberta, mas antigamente, pessoal, nossa, foi muito preconceito. Até os dias de hoje tem pessoas que ainda não têm a mente totalmente aberta, sabe? E ultimamente eu tenho sofrido tanto ataque, gente. Tipo, e não é nem das redes sociais, sabe? São de pessoas que são próximas a mim e que eu ficava pensando, nossa, gente, essa pessoa jamais vai fazer isso. E, sabe, as máscaras estão caindo de um nível tão grande que eu tô me surpreendendo com certas pessoas, porque eu jamais imaginava, sabe? Gente tão próxima sendo tão preconceituosa e com a mente tão fechada a ponto de não respeitar a minha sexualidade e a sexualidade dos LGBTs no geral, porque essas pessoas acham que só tem a sexualidade delas e não é assim que funciona, gente. E eu não vou me calar, porque eu faço parte da comunidade LGBT e sendo LGBT eu sei o que a gente passa desde a infância, sabe? Eu faço parte das pessoas que sofrem esse preconceito e eu luto muito para que isso acabe, porque quando eu era criança e acontecia muito esse preconceito comigo nas ruas, eu não tinha como me defender, porque eu nem sabia, gente, eu não conhecia. Eu ficava pensando, gente, por que eu tô sofrendo esse preconceito? Sabe? Tipo, eu tinha na minha mente, eu já sentia atração por outros homens, mas eu não sabia por quê, sabe? Eu não sabia, na minha cabeça, assim como um homem ama uma mulher, outro homem também podia amar outro homem, outra mulher também podia amar outra mulher, na minha cabeça era assim. Não tinha essa coisa, todo esse preconceito. Quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo por que as pessoas são tão preconceituosas e por que existe, sabe, tanta gente com essa mente fechada, com esse ódio contra nós LGBTs, sabe? Mas eu, como criança, eu já não tinha esse preconceito. Eu não sei se foi por causa da minha criação, que já foi bem assim, mesmo tendo pessoas que foram muito preconceituosas comigo na infância, eu não sei como, gente, mas eu consegui ficar intacto. A minha mente ficou intacta, porque eu tinha isso muito claro em mim, sabe? Eu sempre pensei, esse é quem eu sou, e tá tudo bem, é normal, porque esse é o meu normal. Cada pessoa é diferente uma da outra e tá tudo bem. Na minha cabeça de criança, gente, olha pra você ver, de criança,
criança, eu já tinha em mente que as pessoas já eram diferentes uma das outras. A cor de pele é diferente, a cor do olho é diferente, as formas do cabelo, sabe? A fisionomia do rosto, toda pessoa tem uma diferença da outra e assim também é com a sexualidade. E é importante a gente respeitar, mas eu não sabia quando eu era criança porque eu tava sofrendo preconceito, porque pra mim é insano, sabe? Você fazer preconceito com uma pessoa porque ela sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, ou, sabe? Porque a pessoa é diferente de você. Tem muita gente que fala, ai, eu não aceito, mas eu respeito. Você não tem que aceitar nada. Como muitos LGBT já dizem, você só tem que aceitar se alguém pedir sua mão em casamento, ou se alguém pedir pra ficar com você. Aí você fala, não, eu não aceito, porque eu não sou assim, e tá tudo bem, entendeu? O que você não pode é desrespeitar, sendo uma pessoa totalmente intolerante, sendo uma pessoa totalmente desrespeitosa e achando que tá lacrando. Não é assim que funciona, sabe? Você tem que entender que o mundo não é uma bolha em que só existe heterossexual, não é uma bolha em que só existe essa, sabe? Uma religião aí que eu não vou citar aqui porque eu acho que é uma coisa muito feia, mas tem uma religião muito opressora. Eu imagino que vocês já sabem qual é, mas eu não vou dizer. Que eles acham que só existe a heterossexualidade. Eu fico, meu Deus, como é que pode, gente? Sabe, como é que pode? Ai, gente, é muito insano. Mas enfim, vamos continuar aqui, porque eu acabei falando meu pessoal, né, gente? É porque é muito difícil, sabe? Porque desde a infância eu já enfrento muito preconceito, sabe? Quando você é criança e anda na rua e tem vários adultos, pessoas velhas, que olham pra você e começam a chamar você de viadinho, de, sabe, bichinha, de erro, de fazer várias piadas homofóbicas. Você fica tipo assim, gente, mas como assim? O que tá acontecendo? Nem eu sabia o que tava acontecendo, porque eu ainda não tinha me descoberto. Eu sabia que eu sentia atração por homens, mas eu não sabia o que era gay, o que era ser gay. Mas desde o início eu fui tratado assim, sabe, com esse preconceito. E até os dias de hoje também. Mas eu não vou me calar, gente. Quando eu era criança, eu ainda ficava quieto, sabe? Porque eu não sabia. Eu não sabia de nada, gente. Eu só, sabe? Alguém me tratava mal, com preconceito, eu falava, ai, vou fazer o quê? Eu não sei, né? Tipo, tá. Eu não sabia me defender, eu não sabia nem o que era gay. Hoje em dia, eu já tenho essa noção, essa percepção de que o mundo é um lugar preconceituoso. E as pessoas são podres. E tem aquelas exceções de pessoas que se salvam, sabe? Tem as exceções de pessoas que mesmo dentro de religiões super preconceituosas, essas pessoas se salvam. Mas é esse ponto, gente. Se você é esse tipo de gente, para de perpetuar o preconceito. Para de perpetuar. Se coloque no lugar do outro, se coloque à frente, proteja as pessoas que sofrem. Pensa, e se fosse com você? Pensa assim, se fosse comigo, será que eu gostaria de ser tratado assim? Será que eu gostaria, se fosse a heterossexualidade e não os LGBTs, será que eu gostaria que os heterossexuais sofressem esse preconceito? Será que se fosse comigo, eu gostaria de ser chamado de abominação, de erro? Você gostaria? Porque, gente, eu já ouvi cada coisa, sabe, que é insano pensar. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Só quis, assim, falar com vocês um pouco, gente, porque é muita coisa que tá acontecendo, sabe? Ultimamente, são pessoas que eu achava assim, nossa, que tá me surpreendendo de uma forma negativíssima, meu pai. Sexo biológico. O sexo biológico refere-se às características físicas e fisiológicas que definem o ser humano como masculino ou feminino. Essas características incluem órgãos sexuais, cromossomos e hormônios nos seres humanos. O sexo biológico é determinado no momento da concepção. A intersexualidade, eu ia falar sobre ela agora, é uma condição que configura um distúrbio tanto morfológico quanto fisiológico de uma pessoa. Ela acomete as gônadas sexuais ou órgãos genitais que não se encaixam nas normas binárias masculino e feminino. A intersexualidade é causada por configurações cromossômicas, exposições ou deficiências de hormônios sexuais. Isso influencia diretamente no desenvolvimento das genitálias do bebê. Existem ainda casos sem causa definida. São 4 situações em que o intersexo acontece, né? Mas isso fica para um próximo vídeo, porque aqui eu só vim trazer, essas definiçõezinhas, né? Aliado ou aliada. Aliados da comunidade LGBTQIAPN+, é uma pessoa que apoia e defende os direitos e a inclusão da comunidade LGBTQIAPN+. Ser um aliado significa estar disposto a ouvir, aprender a agir em prol da igualdade e do
Existem diversas maneiras de ser um aliado, desde pequenas ações diárias até engajamentos mais amplos. Alguns exemplos de como ser um aliado são compartilhar conhecimento e aprendizado, igual eu tô falando com vocês, construir ambientes sociais inclusivos, falar abertamente com empatia, combater comentários preconceituosos, praticar uma comunicativa inclusiva, participar ativamente de eventos e celebrações, colocar símbolos ou sinais de apoio em seu escritório ou casa. Ao adotar essas práticas, podemos fortalecer a igualdade e a aceitação em nossa sociedade. Esse foi o segundo vídeo de muitos que virão a ser tratados aqui no canal. E aqui eu trouxe só uma definição rápida, básica, para que as pessoas parem de cometer, gente, essas palhaçadas, sabe? Essas faltas de noção na internet. Olha, se você é uma pessoa que vai pra internet pra criticar uma pessoa, pra falar mal, você tá passando vergonha, pelo amor de Deus. Respeita as diferenças, entendeu? E se a sua religião ataca pessoas, então ela não deve ser celebrada, ela deve ser pensada. Será que a forma que eu estou exercendo a minha fé é correta? Porque a fé, no geral, fala sobre você amar, respeitar o próximo, sabe? Amar a Deus acima de tudo e a você mesmo, amar o próximo, ajudar o próximo, sabe? Tem até religiões aí que falam sobre a caridade, é uma coisa muito linda, sabe? Então, por que se essa religião prega coisas tão lindas, por que vocês não estão exercendo esse papel? Será que vocês estão exercendo de forma correta? Pensa, gente, pensa um pouco, pelo amor de Deus, não escuta uma pessoa falando e já leve isso como verdade absoluta. Tenha sempre o hábito de questionar. Não é porque uma pessoa, um líder religioso falou que é certo, que é isso aí, pronto. Não, para com isso, gente, isso é ilusão. Será que vocês estão tão carentes assim de amizades, tão carentes assim de conversar, de falar dos seus sentimentos, que vocês simplesmente acolhem o que uma pessoa fala que é certo e simplesmente é isso, pronto, acabou? Não, porque se for isso, procura um terapeuta, procura uma psicóloga, porque você não tá bem, entendeu? Pelo amor do pai, respeito é o que todos precisam, gente. E é exatamente sobre isso, porque tem gente que fala não, porque só existe homem e mulher. Gente, tem uma grande diferença entre gênero e sexualidade. Tem um abismo enorme aí no meio, como eu já falei com vocês aqui, tá? Eu já dei a definição aqui no início do vídeo sobre gênero e sexualidade. E também não é só, não é homem e mulher que fala, é macho e fêmea, tá? E segundo a biologia, como a gente viu, segundo a ciência, existe macho, fêmea e intersexo. Intersexo bem aqui no meio. O intersexo, gente, a pessoa não escolhe, ela já nasce assim. Se a pessoa é mesmo um erro divino, como várias pessoas de religiões pregam que nós LGBT somos erros, como é que a pessoa nasce intersexual? Então você tá dizendo que Deus errou? Você tá chamando Deus de errado? Em um livro sagrado aí que vocês têm pra atacar as pessoas, se nesse próprio livro fala que Deus é perfeito, que Deus não erra, então vocês estão chamando Deus de errado, então vocês mesmos estão se contradizendo, entendeu? Não tem porquê, gente, desrespeitar, não tem porquê. Abram a mente de vocês, respeitem as diferenças. Se vocês não acham certo, então vocês não façam. Se vocês não fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, e não quer apoiar LGBTs, então não sejam babacas, não sejam desrespeitosos. Então nem precisa comentar sobre, só fica quieto, não precisa atacar, sabe? Respeita. E se você é um aliado, se você é uma pessoa respeitosa, que tá aqui assistindo o vídeo, com o intuito de saber mais sobre a comunidade LGBTQIAPN+, para não sair por aí distribuindo preconceito como muitos têm feito, seja muito bem-vindo, que você continue assim. Você é uma pessoa brilhante, continua assim, sabe? Porque é desse tipo de gente, desse tipo de heterossexual que a gente tá precisando, sabe? Junto com a gente. Não daqueles que se dizem, porque eu não tenho preconceito, eu tenho até primos que são LGBTs, eu não sou preconceituosa, eu tenho até, sabe, um familiar que é LGBT, eu não tenho preconceito. Eu não chuto ninguém na rua. Gente, pelo amor de Deus, Mas o vídeo foi esse, se inscreva, ativa o sininho, para que sempre que sair um novo vídeo, você esteja recebendo novos conteúdos, tá? Espero que vocês tenham gostado muito, gente. Não deixe de comentar aqui embaixo sugestões de vídeo. Eu não consigo falar essa palavra, gente. Sugestões de vídeo, para que eu vou estar lendo sim, eu vou dar coraçãozinho pra vocês, tá bom? Também me siga nas redes sociais, os links estarão todos aqui abaixo, gente. Sigam com a mente aberta. Sigam sendo pessoas coerentes, respeitosas,
tá? E lembre-se, você não tem que aceitar só se a pessoa te pedir namoro que você tem que aceitar, entendeu? Agora, você não pode sair por aí que vai só respeitar e que não vai aceitar, porque ninguém te pediu a sua mão. Agora, se você for um LGBT, aí sim, você aceita ou não. Agora, se você for heterossexual, só você falar, alguém te pedir namoro, não quero, beleza, entendeu? Agora, para de falar, eu respeito, mas não aceito. Não existe isso, gente. Logo, essa aceitação, esse respeito não existe. Porque se você respeita, você é uma pessoa pelo que ela é, exatamente como ela é, entendeu? Você respeita as diferenças dela. Você não quer se colocar à frente como sendo heterossexual, se achando melhor que ninguém. Para com isso, pelo amor de Deus, tá? Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continuem, gente, sejam pessoas brilhantes, tenham a mente aberta, respeitem as diferenças. É isso, tchau e até o próximo vídeo.